Olá, me chamo Natália, sou estudante de Tecnologia em Gestão Pública, participei da Iniciação Científica em Inovação Social, Cultura e Desenvolvimento, Território, Condições de Vida, Trabalho e Renda e Saberes Decoloniais, orientada pela doutora professora Márcia Regina Ferreira. Os nossos objetivos foram investigar os conceitos de inovação social, refletir sobre inovação social e suas relações com os objetivos do milênio, levantar e registrar conteúdos relevantes para a relação inovação social e desenvolvimento, mapear, analisar e discutir o estado da arte da abordagem decolonial. Nossas metodologias foram a partir de uma pesquisa qualitativa exploratória, né? Então, foram a elaboração de um quadro de análise das raízes da inovação social na literatura mundial, e os objetivos do desenvolvimento sustentável foram revisados a partir da exposição da arte da abordagem já discutidas. E eu começo com essa pergunta: por que novas formas de pensar e agir? Repensar o modelo desenvolvimentista imposto é analisar formas de combater a desvalorização do ecossistema, combater paradigmas da cultura hegemônica branca e combater o racismo, o sexismo, a homofobia, a xenofobia, entre outros males da sociedade. O pensar e agir, quando bem direcionados, podem contribuir com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E é importante que é imprescindível pensar biocêntrico. O que é o pensar biocêntrico? Né? Hoje a gente tem imposto na nossa sociedade o pensar que leva como finalidade sempre a produção. Né? A produção, o mercado, é o que o capitalismo impõe para a gente. Mas esse pensar biocêntrico tira de foco o mercado e coloca a valorização da vida como foco principal. Inovação social, né? O que é inovação social e quem são os seus agentes? Para a gente falar de inovação social, é importante a gente falar de empreendedorismo social. O que é empreendedorismo social, né? Quando a gente tem uma comunidade ou uma sociedade, elas geralmente têm um gestor social, que é uma pessoa que está lá vivendo os problemas, as demandas daquela sociedade, e ele decide unir a missão de vida dele com o trabalho para fazer um impacto de fato naquela sociedade em que ele vive. Então, quem pode, né? Quem são os agentes, né, do empreendedorismo social? São as organizações e movimentos sociais, né? As organizações privadas e públicas. E o que é inovação social, então? É o objetivo da inovação social, né, qual é o objetivo dela? O objetivo da inovação social é uma visão mais específica das necessidades locais, tal como seu desenvolvimento necessário que garanta valorização daquela dada sociedade. Outro ponto importante é a decolonialidade. O que é a decolonialidade, né? É o fortalecimento da cultura dos povos originários e africanos. A decolonialidade é um mecanismo de estudo essencial para sociedades que sofreram com a imposição da colonização de seus povos ao longo da história. É por esse estudo que se resgata a cultura local e a valorização do ser humano e a inclusão do ser como parte do coletivo, não o excluindo por não se enquadrar nas propostas de civilização estadocêntricas e eurocêntricas. Outro ponto importante é o desafio de combater os males do desenvolvimentismo, né? O desenvolvimentismo ele começou muito forte na década de 80 aqui no Brasil, nos países da América Latina, né? Com a ascensão do liberalismo, neoliberalismo. E a gente precisa combater esse mal, porque ele traz uma perspectiva de desenvolvimento sustentável que é uma sustentabilidade fraca. É algo que é mais para o mercado mesmo, de exploração da natureza, de produção de recurso, né? E a gente precisa trazer uma narrativa de sustentabilidade forte, né? Que traz a preservação da própria natureza, que traz a preservação da vida como um todo, né? Para a gente poder conseguir enquanto país em desenvolvimento, conseguir chegar nesses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que foram concordados, né, numa organização mundial. Então, para a gente combater a fome, para a gente combater a miséria, para a gente entender, né, tudo isso, a gente precisa saber que nós somos um país marginalizado em desenvolvimento e que existem países já desenvolvidos que nos exploram, né? Gostaria de agradecer, então, a oportunidade de fazer essa pesquisa, né, principalmente para minha orientadora, a professora doutora Márcia Regina, e para a Universidade Federal do Paraná. Foi um trabalho muito interessante de fazer, foi algo que me fez crescer enquanto pessoa, né, a gente entender que existem formas, outras narrativas, outras formas de pensar que vão para além, né, desses modelos impostos, eurocêntricos, estadocêntricos, capitalistas, né, uma frase a doutora usou num podcast que foi muito, muito marcante para mim, foi a questão de ser desobediente ao sistema, né? Então, eu acho que é por aí que vai essa conversa. A gente precisa buscar novas formas de pensar, buscar novas formas de valorizar o nosso
a nossa sociedade latina, nosso país, né, que é o Brasil, que é um país muito rico. A gente precisa aprender a preservar o nosso território, né, resgatar as nossas culturas, dos povos originários e africanos. Então, eu fico muito feliz de ter participado desse projeto e gostaria realmente de agradecer à universidade pela oportunidade. Muito, muito obrigada. Esse foi, então, o estudo que eu desenvolvi de inovação social, cultura e desenvolvimento, território, condições de vida, trabalho, renda e saberes decoloniais.